salve torcedor santista! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Jornal do Santos. Mas antes da notícia, já deixa aquele likezinho para fortalecer o nosso canal e se inscreva e fique até o final do vídeo porque é a última notícia e a mais importante. Vamos à primeira notícia de hoje. Esteban Andrada recebe convite para reforçar o Santos, e Rafael Cabral é novamente sondado. Prioridade do elenco de Fábio Carille é trazer um goleiro com experiência para a disputa da Série B, que começa no próximo dia 20, após a campanha do vice-campeonato paulista. O Santos já virou a chavinha e se preocupa com a Série B. No próximo dia 20, o Peixe estreia contra o Paysandu em casa. Até lá, o presidente Marcelo Teixeira reforçou que o clube está encaminhado com 3 reforços. A ideia é qualificar o plantel e registrar as contratações até o dia 19, prazo máximo da CBF para a janela. Uma prioridade conhecida é a contratação de um goleiro. João Paulo acabou o estadual em baixa, muito por críticas da torcida e também de setores dentro da Vila Belmiro. Reserva Gabriel Brazão ainda não foi acionado após chegar no começo do ano. O Bolavik Brasil apurou que o veterano Diego Alves, ex-Flamengo, foi consultado para defender o Peixe na Série B em um vínculo de 1 ano e meio. Outros 2 nomes foram buscados: Rafael Cabral, do Cruzeiro, e Esteban Andrada, do Monterrey. Os 2 novos nomes não são tão novidades assim para quem torce para o Santos. Tanto Rafael quanto Andrada foram alvos do coordenador de futebol Alexandre Galo no início de 2024, porém no fim, João Paulo foi escolhido como titular para o estadual. É bem verdade que o goleiro de 28 anos foi alvo do Flamengo, do Grêmio e de clubes do exterior. Só que João Paulo aceitou reduzir seu salário após o rebaixamento no Brasileirão Série A e decidiu participar do projeto de reconstrução do Peixe. Neste momento, todavia, a diretoria opta por ir ao mercado em busca de alguém mais experiente. Por isso, nomes como Diego Alves, Andrada e Rafael Cabral, todos mais velhos, agradam mais a alta cúpula do CT Rei Pelé. Como noticiado na última segunda-feira, 8, Diego Alves, de 38 anos, está sem clube, porém ainda não se aposentou do futebol profissional. Por sua vez, o argentino Esteban Andrada está na reta final de seu contrato no Monterrey, do México. Andrada tem experiência da seleção argentina ao lado de Lionel Messi, Di Maria e companhia e chegou a vencer o Brasil em 2019. No fim do ano passado, o Grêmio também sondou o goleiro, que está no futebol mexicano desde 2021. Finalmente, Rafael Cabral reserva um capítulo à parte no Peixe. Ele é revelado no próprio CT Rei Pelé e foi titular na conquista do Tri da Libertadores em 2011, junto de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Na reta final do ano passado, Rafael chegou a dizer, após vitória por 3-0 do Cruzeiro na Vila Belmiro, que estava torcendo para o Santos permanecer na Série A. O desejo foi em vão, mas alimentou uma volta em janeiro. O Peixe chegou a conversar com o goleiro para retornar ao clube do coração, mas ele preferiu ficar no Cruzeiro, onde tem vínculo até o fim de 2025. Só que a fase por Belo Horizonte não anda boa. Rafael foi considerado um dos principais vilões da eliminação vexatória na primeira fase da Copa do Brasil para o Souza PB e a situação ficou ainda pior após outro vice no Campeonato Mineiro. Novo revés para o Atlético Mineiro. E aí, torcedor santista, qual dos 3 goleiros você prefere no Peixe? Rafael Cabral, Esteban Andrada ou Diego Alves? Deixa aí sua opinião nos comentários abaixo. Vamos à segunda notícia de hoje. Rafael Claus fala sobre polêmicas após vice-campeonato do Santos, resultado legitimado. Árbitro deu entrevista na premiação do Paulista e deu a sua opinião sobre os lances polêmicos. O Santos acabou ficando com o vice-campeonato paulista após a derrota por 2-0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, com gols marcados por Rafael Veiga e Aníbal Moreno. O lance do primeiro gol do rival foi alvo de muitas queixas de grande parte da torcida santista. Primeiro, os torcedores reclamam que a bola estaria rolando na cobrança de tiro de meta de Everton. Depois, da própria disputa de bola entre o goleiro João Paulo e o lateral Felipe Jonathan Coendrick, no momento em que o pênalti é marcado após auxílio do VAR, comandado por Rodrigo Guarizo do Amaral. Chamado pelo árbitro de vídeo, Rafael Claus foi ao monitor e acabou marcando a penalidade máxima, convertida por Rafael Veiga nesta segunda-feira, 8. A FPF fez o evento de premiação do estadual e Claus deu entrevista. Em declaração dada à TNT Esportes, o árbitro explicou os momentos decisivos da partida e fez questão de ressaltar a legitimidade do resultado, apesar das polêmicas levantadas. A gente sabe que o final do Campeonato Paulista é sempre um trabalho duro, né?
principalmente quando se trata de duas equipes grandes, clássico, mas acho que o resultado final foi legitimado, na jogada do VAR mesmo, bem claro assim, você vê na imagem, disse Klaus por fim. Klaus destacou que dentro do campo a jogada pode ser perdida, muito por conta das dificuldades dos lances e rapidez dos jogadores dentro de campo, e ressaltou o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, que deu entrevista depois do jogo. Claro que no campo a gente tem um pouco de dificuldade, né? O jogador às vezes passa na sua frente, é assim, o jeito que você termina o jogo, a própria palavra do Marcelo Teixeira também no final. Essas coisas nos deixam muito mais tranquilos, finalizou o árbitro. E aí, torcedor do Peixe, Rafael Klaus foi bem na final do Paulistão? Deixa aí sua opinião nos comentários abaixo. Vamos à terceira notícia de hoje. Júlio Furch pode sair do Santos para jogar a Série A. Veja detalhes. Centroavante de 34 anos chegou ao Peixe no ano passado e tem contrato até julho de 2025, e o alvinegro pode liberar o atleta. O jornal Esportes O Povo informou nesta terça-feira 9 que o Fortaleza negocia a contratação do atacante argentino. O site publicou que o Leão busca um atacante em função da atual fase de Thiago Galhardo e Lucero. Júlio Furch foi titular na maior parte da campanha do alvinegro praiano no Paulistão, mas tem chance de sair do clube da Vila Belmiro. A reportagem do Esportes O Povo explicou que os dois times conversam para chegar a um consenso. O atacante argentino aceitou reduzir salários para permanecer no Peixe, como noticiou o Bolavip Santos em dezembro do ano passado, mas com o interesse do Fortaleza, a situação pode mudar. Com a camisa santista, ele fez 35 partidas e 6 gols anotados. Por uma lesão na coxa, o experiente jogador começou no banco de reservas na final de domingo, 7, contra o Palmeiras, e entrou no segundo tempo. As outras opções de centroavante são Alfredo Morelos, que não agrada a torcida, e William Bigode, lesionado. Inclusive, os santistas pediram a saída do colombiano após a derrota no Clássico. Júlio não é o primeiro jogador santista procurado pela diretoria do clube do PC neste ano. O Leão tentou fechar com Felipe Jonathan, mas a negociação não avançou. Juan Pablo Vozvoda deseja reforços para a sequência da temporada. Se o centroavante de 34 anos for negociado, o alvinegro praiano deve ir ao mercado em busca de outro atacante. A janela de inscrições em abril vai até o dia 19 e só pode contratar jogadores que atuaram nos estaduais. A primeira contratação do Peixe para a Série B pode ser um goleiro. A atuação de João Paulo na final do estadual não agradou e o coordenador esportivo Alexandre Galo busca um jogador para a função. O alvinegro praiano reformulou o elenco em relação ao ano passado. Após o rebaixamento, no entanto, segue ativo no mercado da bola para realizar mais mudanças no plantel. O objetivo principal do ano é retornar à elite do futebol brasileiro. E aí, torcedor santista, o Santos faz bem em querer vender o centroavante Júlio Furch? Deixa aí sua opinião nos comentários abaixo. Vamos à quarta notícia de hoje. Marcelo Teixeira deve negociar titular do Santos após perda do título no Paulistão. Diante do vice no Paulistão, a diretoria vem se empenhando para a qualificação da equipe com o objetivo de garantir o acesso à Série A do Brasileiro, que é a grande pretensão do Santos, mesmo após abrir uma vantagem no primeiro confronto. O Santos não conseguiu segurar o resultado e acabou ficando com o vice do Campeonato Paulista para o Palmeiras. Apesar do resultado, a diretoria entende que não foi de total ruim, levando em consideração o momento da equipe. Entretanto, a gestão não gostou da atuação de Rafael Klaus, apontando erros que podem ter sido determinantes para que o alvinegro praiano não saísse com a vitória no Allianz Parque. Com isso, o árbitro se posicionou sobre a polêmica, mas agora o foco da diretoria é no Campeonato Brasileiro, onde o Peixe vai atuar pela primeira vez na Série B. Com o objetivo principal de conquistar o acesso à primeira divisão, a gestão vem se mantendo ativa no mercado e tem como objetivo a contratação de um goleiro, com Diego Alves ganhando força para acertar com a equipe. Essas movimentações no mercado ocorrem em um momento delicado financeiramente para a equipe. Por conta disso, a gestão teve que optar por diminuir o gasto com folha salarial, optando pela saída de alguns jogadores do elenco. Marcelo Teixeira detalhou como foi esse momento na equipe, buscando a reestruturação da equipe no mercado. A diretoria vem tomando algumas atitudes nos bastidores com o objetivo de respaldar, dentre elas, a precificação do zagueiro Joaquim, que vem despertando o interesse de equipes do futebol nacional e internacional na temporada. Outro jogador que vem se tornando alvo é Felipe Jonathan, e por conta disso, o Santos vem negociando uma renovação pensando em uma venda futura.
a intenção com esse acordo não é mantê-lo no elenco, mas sim conseguir explorar uma saída na próxima janela com contrato apenas até fevereiro de 2025. Felipe vinha oscilando nas últimas temporadas e tinha perdido espaço entre os 11 principais, com a equipe utilizando Ainer de forma improvisada na posição esse ano. Mas na reta final do Campeonato Paulista, o jogador conseguiu se recuperar e retomar a titularidade, mas acabou pecando na final diante do Palmeiras, deixando assim uma má impressão aos membros da diretoria. Conforme informações do All Sports, o lateral teve participação direta no pênalti em Hendrick, que deixou a equipe atrás no placar. Vale destacar que o jogador esteve na mira de grandes equipes do futebol nacional, como Grêmio e Fortaleza, mas o Santos acabou não liberando o atleta para a posição. Além de Ainer, o alvinegro praiano conta com Dodô como última opção na posição. Com o fim do estadual, a gestão vem planejando contratar pelo menos 3 reforços para o restante da temporada. O Peixe não deve apostar em medalhões no mercado, a não ser que surja uma oportunidade que seja necessário baixo investimento para que isso ocorra, já que a intenção é contratar de acordo com a realidade financeira do clube. Com isso, a diretoria vem mapeando o mercado e entendendo as necessidades da equipe de forma conjunta com a comissão técnica, já que a gestão quer aparecer de forma mais certeira no mercado. E aí, torcedor santista, o Felipe Jonathan deve ser negociado pelo Santos? Sim ou não? Deixa aí sua opinião nos comentários abaixo. Vamos à quinta e última notícia de hoje. Santos decide contratar novo goleiro e João Paulo perde moral. Carlos Miguel, do Corinthians, vira opção. Peixão entende a necessidade de contratar um novo arqueiro e a torcida do Peixe aprovou um do rival, na última segunda-feira, 8. O jornalista Felipe Mendes informou que Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, apareceu como pauta na Vila Belmiro através de uma campanha interna. Há uma campanha interna no Santos pedindo o goleiro Carlos Miguel do Corinthians, goleiro reserva com mais de 2 metros de altura, João Paulo tem 1,89, e que busca a oportunidade de ser titular em uma grande equipe, disse o jornalista. O arqueiro é muito prestigiado perante o torcedor corintiano. Para muitos, ele já poderia ser titular no lugar de Cássio, que vem tendo algumas falhas visíveis nos últimos jogos. Carlos Miguel é um goleiro alto, com grande envergadura e pronto para ganhar uma sequência, seja no Corinthians ou em outro clube, chegaria realmente para ser titular absoluto no Santos. É claro que não é uma negociação fácil, mas vale lembrar que os dirigentes dos dois clubes têm uma boa relação. Marcelo Teixeira já se reuniu algumas vezes com Augusto Melo. João Paulo é um goleiro que vive entre elogios e críticas. Foi herói no mata-mata pelo alvinegro praiano, mas muita gente achou que ele falhou no pênalti marcado em cima do Hendrick. Sua saída chegou a ser cogitada na virada do ano, quando o Peixão caiu para a Série B e ele foi muito mal no jogo contra o Fortaleza. Marcelo Teixeira acabou segurando o atleta. Muitos santistas entendem que o Peixão precisa de um goleiro melhor tecnicamente, que seja bom principalmente nos momentos decisivos das partidas. O jornalista Ricardinho Martins já tinha noticiado logo após o vice do Paulistão que um goleiro passou a ser uma das prioridades de contratações do Peixe e várias especulações começaram a ganhar força. Carlos Miguel chegaria com muita moral na Vila e João Paulo teria uma concorrência muito pesada para o restante da temporada. Nas redes sociais, a torcida gostou do nome. E aí, torcedor do Peixe, Carlos Miguel seria uma boa opção para o Santos? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Torcedor do